Laerte perguntou qual o monitor utilizado na apresentação. O monitor que a gente mostrou é o 2020. É o nosso monitor da Precision Planting. Ele trabalha naquele gráfico de semáforo, como eu falei. E é muito interessante porque que ele chama 2020. Quando você for no oftalmologista, eu uso óculos, por exemplo, estou até sem óculos aqui, porque eu uso óculos para enxergar longe. E 20/20 significa que você consegue enxergar a 20ª linha a 20 passos de distância. E eles chamam da visão perfeita. Então, se você for num oftalmologista fazer a aferição da sua vista, pergunta para ele, porque eu sempre pergunto para todos os oftalmos que eu vou e eles falam, é verdade. Então, 20/20 significa a visão perfeita, onde você consegue visualizar tudo em tempo real. Qual o SRI e o bom percurso que você considera ideal? Luciano Mendes, né? Luciano, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo webinar. Na semana que vem, a gente vai explicar para vocês o que significa o SRI, o que significa o bom percurso, como eles são medidos, né? Quais são essas medidas. Entender a diferença do SRI e coeficiente de variação, isso é muito legal. Eu, por muito tempo, usei coeficiente de variação e eu entendi que o SRI é diferente e é uma medida bem interessante de se usar, mas vai depender muito de cada população, por ser um índice percentual. Obviamente que a gente procura sempre trabalhar o mais próximo de 100 no bom espaçamento, no bom percurso, e o mais próximo de 0 no SRI. Mas para o SRI, um SRI de milho abaixo de 20 é considerado bom, lembrando que SRI é diferente de coeficiente de variação, tá? Um bom percurso sempre acima de 90 é uma medida boa. Foi o Douglas que me ajudou nessa daqui, tá? Obrigado, Douglas, falando ali. O Júlio César perguntando se a live vai ficar salva. Provavelmente a gente tá vendo como disponibilizar essa live no nosso canal, tá? A gente está gravando ela e provavelmente a gente vai deixar essa live disponível caso vocês precisem fazer uma consulta próxima. Fica ligado nas nossas redes que a gente vai passar. Podemos baixar o material da apresentação? Manda um e-mail para fale@precisionplanting. Eu não sei se eu posso mandar um material sobre esses temas, um material escrito sobre esses temas. É um material bem interessante, né, que é o nosso manual de agronomia. A gente pode enviar para vocês. Isso em breve vai estar no nosso site. O site brasileiro, aproveitando, o site brasileiro está passando por uma atualização e a gente espera que no final desse semestre, ou seja, no final de junho, a gente tenha o site lá atualizado e a gente vai trabalhar sempre com temas... a gente vai deixar bastante artigo divulgado no nosso site. Então, a gente pretende soltar bastante artigo agronômico ali, tá? Lucas da Rocha, nosso amigo Lucas da Rocha, lá de Mato Grosso do Sul. Como faço para limpar o suco? Lucas, limpar o suco, tem uma coisa que a gente está pensando em voltar a utilizar. Eu trabalho há 10 anos com plantio e eu vi poucas vezes as pessoas usar um negocinho chamado limpa-trilho. Usava muito no algodão, usava bastante no algodão. E o limpa-trilho, cara, pode ser a chave para limpar o suco, tá? Essa é uma resposta que a gente ainda não tem. Isso que é o gostoso da Precision Planting. A gente está pesquisando, a gente está procurando a solução para fazer a limpeza do suco, né? Mas a gente acredita que a resposta seja no limpa-trilho. Deixar o disco de corte bem afiado faz diferença? Não só faz diferença, como se você usar um disco gasto, muda totalmente a sua calibração de profundidade da sua plantadeira. Pensa que a profundidade ela vai ser a relação entre o tamanho do disco e as rodas limitadoras, né? Você consegue ver na câmera aqui? Vai ser a diferença do disco e as rodas limitadoras. Essa diferença, ela vai quando o disco começa a se gastar, começa a dar essa diferença. E daí você acha que você está plantando a 3, mas você está plantando a 2, né? Então, essa é uma pergunta assim, que eu acho que é fundamental. E, pessoal, não só o disco de corte, é que talvez você esteja falando do disco de corte, agora que eu entendi, tá? Adriano Lucartuso. Adriano, talvez eu tenha falado do disco da semente e você queria saber do disco de corte lá na frente, o disco de corte de palha.
O disco de corte de palha, como ele pode dizer no próprio nome, ele tem que cortar a palha. Se ele não tiver afiado, ele não vai cortar a palha. E o que vai acontecer com a semente é que essa semente vai ser envelopada, né? E não é só importante deixar esse disco bem afiado, como também é importante você prestar atenção no tipo de disco que você está usando. Então, se você está usando um disco liso, se você está usando um disco recartilhado, um disco ondulado, um disco, aquele disco turbo. E, pessoal, disco turbo, recartilhado e ondulado tem lado, tá? Ele tem o lado de corte. Então, tem muita gente que monta virado. E essa é a primeira coisa que a gente vê quando a gente... pelo menos eu entro numa lavoura, eu bato o olho, a primeira coisa que eu olho é se os discos estão bem posicionados, porque isso faz uma diferença enorme no corte da palha, tá? Temos também a pergunta do Juliano Ferreira: qual a estimativa de ganho de produção no milho por hectare? Não é ganho, tá? Plantar bem, você deixa de perder. Você tem uma cultura que tem que ser bem implantada. Então, você não está ganhando nada se você plantar bem, você está perdendo se você plantar mal, tá? Quanto que você pode perder no milho se você, em emergência, 50% da tua produtividade daquele pé, tá? Aquela espiga, ela pode representar 50% de perda se ela tiver se ela for uma emergência tardia número 1, ou seja, ela está um estágio vegetativo atrás. Se ela tiver 2 estágios vegetativos atrás, você vai ter perdas ali na ordem de mais de 80%, ou seja, provavelmente aquela planta não vai nem germinar, tá? Provavelmente aquela planta não vai nem, desculpa, germinar não, ela vai germinar, mas ela não vai, ela vai formar espiga, mas essa espiga não vai granar, tá? O Lucas vai explicar muito sobre isso no terceiro webinar, que é o webinar de emergência. Hoje, na visão de vocês, o que mais rouba a produtividade? Da Maíra Neves Rodrigues. Maíra, o que mais rouba a produtividade é a emergência, não temos dúvida disso. Em soja, em milho, em algodão. Cada cultura tem a sua peculiaridade e cada cultura tem um porquê, tá? No milho, por causa da característica do milho, dele ser uma cultura alógama, ou seja, ele tem pouca fecundação cruzada, né? Ele tem pouca autofecundação, desculpa. No algodão, no ponto de maturação, então no algodão você ter plantas emergidas diferentes, você vai ter diferentes pontos de maturação, então você vai, o momento que você está colhendo, o momento que você aplica o maturador, os capulhos do algodão, eles não vão estar prontos para ser abertos, mas você aplicou o maturador, ele vai abrir mesmo assim. Então, a emergência, com certeza, é o ponto que mais rouba a produtividade e é o que menos estamos olhando hoje em dia. A gente anda em todas as lavouras, todo mundo batendo treina na lavoura, todo mundo contando singulação depois que já plantou, né? E emergência, pessoal, muito difícil quem está contando qual estágio vegetativo que aquelas plantas estão e qual altura que aquelas plantas estão. Edivaldo Sarghi, quais são as melhores peneiras para mitigar ou eliminar a singulação? Edivaldo, peneira, ela é utilizada para classificar a semente, né? Eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas eu creio que você está falando das peneiras, ou seja, o tamanho da semente. Quando você trabalha com um dosador pneumático, você consegue trabalhar com uma certa elasticidade de tamanho, de tamanho de semente. Por quê? Porque o dosador mecânico, ele depende que cada semente caia dentro de um buraquinho, e a semente tem que ser do tamanho daquele buraquinho. Se você tiver sementes diferentes, você vai ter problemas de duas ou menos sementes lá. No dosador pneumático, 2 ou 3 ou 0, né? E no dosador pneumático, as sementes são succionadas, elas são presas por vácuo. Então, você consegue usar sementes de tamanhos um pouco diferentes. O Douglas vai falar bastante do tema singulação e vai entrar nesses detalhes. Eu não quero falar muito, senão eu acabo apresentando a apresentação do Douglas na semana que vem, né, pessoal? Plantadeiras gravitacionais, conseguimos aprimorar a acurácia na regulagem em relação às plantadeiras a vácuo? É a pergunta do Laerte. Eu acho que o Laerte, eu acabei de dar a resposta. A diferença do pneumático
para mecânico, que são as de disco ou gravitacionais, é que depende do tamanho da semente. E dependendo do tamanho da semente, você vai precisar comprar a semente certa para aquele disco, ou comprar o disco certo para aquela semente, né? Eu acho que você tem várias vantagens do vácuo. Tem muita gente que fala que o vácuo vai mais veloz que o mecânico. O grande ganho não está relacionado a isso. O grande ganho do vácuo realmente é a elasticidade do tamanho da semente. Eu não estou dizendo que as sementes não precisam de classificação, e eu não estou dizendo que você pode pôr qualquer coisa lá que ele dosa, tá? As sementes precisam sim de classificação, mas elas têm uma elasticidade diferente. Por exemplo, é muito difícil você achar disco para aquelas sementes que são as sementes de milho redonda, que ficam mais na ponta da espiga, né, na bundinha da espiga, na parte de baixo da espiga. E é mais difícil você achar disco para aquela semente. No vácuo, você consegue dosar elas facilmente, né? O Michael, ou Michel, José Rezende dos Reis. Como a profundidade pode ser uniforme do começo ao final do talhão, com sementes e adubos cheios e no final mais leve? Existe um produto que compensa essa diferença de peso, que é o Delta Force, e ele é o produto que é o atuador relacionado ao load pin. Como a Precision Planting trabalha, Michel? A Precision Planting, ela sensoria, ela põe um sensor, ela começa a medir o que está acontecendo, ela mede, toma a medida corretiva, mede, toma a medida corretiva. Mas até o momento que a gente consegue criar inteligência para que um sistema se corrija sozinho. Então, pensa que no lugar de uma mola, eu posso ter um cilindro hidráulico e eu consigo aumentar a pressão ou diminuir a pressão daquela linha no momento do plantio. Então, quando ela estiver mais cheia, o cilindro hidráulico vai aliviar a pressão. E quando ela estiver mais pesada, esse cilindro hidráulico vai apertar essa pressão. E ele ainda vai variar em relação ao tipo de solo, porque você tem solos mais duros e solos mais leves, muitas manchas de solo dentro do próprio talhão, né? Então, o Delta Force é um produto que vai fazer essa leitura, essa resposta. Quem vai ler é o load pin e quem vai responder e vai fazer essa correção é o Delta Force. Eu acho que é o único jeito que você consegue de fazer essa correção hoje, tá? O Cristiano Oliveira, inclusive é meu amigo Cristiano, um abraço. Para a planta da caixa central de semente, onde não temos o peso da linha, qual a solução pré-P e a importância de termos um sensor que mostra a pressão da linha do solo? Cristiano, eu acho que eu falei um pouco disso na pergunta anterior. A caixa central, ela alivia essa questão. Quando você tem caixas individuais de semente, você vai... Aquele peso da semente, por exemplo, geralmente são 50 quilos de semente que cabem em cada linha. Ao longo do plantio, você vai diminuindo esses 50 quilos, né? As plantadeiras caixa central, elas não têm essa carga, tá? A plantadeira caixa central, toda a carga vai estar jogada na frente, no rodado. Se ela tiver bem equilibrada, porque as plantadeiras têm que estar bem equilibradas, ela tem que trabalhar em paralelo ao solo, ela não pode nem trabalhar nem assim, nem assim. Porque se ela trabalha assim, ela joga o peso para a linha ou joga o peso para o desvio de corte, né? E se a plantadeira estiver bem equilibrada, todo o peso vai estar residindo no chassi daquela máquina, no rodado e nos elementos de corte, porque eles estão embaixo do chassi, geralmente. A linha de plantio, ela tem aquela força. O que acontece? O que acontece é que você tem essa variação do load pin, ela é muito dinâmica. Você tem a variação da pressão, ela está em função da umidade e ela está em função do tipo de solo. Então, muitas vezes, eu vou entrar num solo mais compactado, eu vou entrar numa região que teve um tráfego de máquinas ali, e aí eu preciso aumentar aquela pressão naquele momento, naquele determinado momento, para conseguir pôr aquela semente naquele solo, né? Ou se eu entrar num solo mais úmido, que fica mais fácil de cortar, eu tenho que aliviar essa pressão, porque se eu pôr muita pressão naquela linha, eu acabo compactando a lateral do suco. Então, tem muito mais a ver com compactar a lateral do suco, de acordo com o tipo de solo e umidade, do que com ter semente ou não ter semente, tá? O Copete também é meu amigo, grande Copete, trabalhamos juntos também. Rocco, quantas linhas o 2020 pode monitorar quando utilizar o V-Drive mais Delta Force mais sensor de semente?
O software de geração 3 controla uma grande quantidade de linhas. A gente precisa avaliar alguns fatores elétricos e hidráulicos do sistema. Você vai encontrar algumas limitações aí, tentando controlar muitas linhas, tá? Mas eu posso garantir para você, Copete, que a gente consegue controlar eu acho que com geração 3 chega a mais de 100 linhas, tá? Eu acho, porque eu não tenho certeza mesmo, mas eu acho que é bastante, cara, é quase 100 linhas. Eu nunca vi. Eu lembro que quando eu discuti isso com a engenharia a última vez, eu lembro que era 100 linhas, eu falei, cara, não existe plantadeira desse tamanho no mercado ainda, né? Como saber se eu estou com a pressão correta do vácuo de acordo com o PMS da terra, de acordo com o PMS da semente? Como é que eu sei se eu estou com a pressão... o Felipe Rupert. Como é que eu sei se eu estou com a pressão correta de vácuo? Você vai saber se você está com a pressão correta de vácuo pela singulação, tá? A semente vai... o PMS da semente, acho que vai pouco importar nisso. O que vai te importar é a singulação, que é o indicador que você consegue medir. O que você consegue medir? Se a semente está caindo dupla ou se está caindo falha. E como é que a gente faz isso? Pegando uma porção de semente, botando no dosador e rodando esse dosador fora da plantadeira. Existe um equipamento para isso, que é o Metermax. A gente consegue testar, a gente testa a borracha para testar o vácuo, a gente testa o disco, a gente testa a semente, a gente testa qual é a abertura do singulador, tá? Como é que eu vou saber se o vácuo está bom ou não está bom? Se tiver muita dupla, provavelmente você está com muito vácuo. Se tiver muita falha, provavelmente você está com pouco vácuo, tá? Então, eu diria que eu regulo pressão desse jeito, tá? Eu começo com uma pressão mínima, eu subo bastante e vejo a quantidade dupla, eu baixo bastante e vejo quando dá falha. Essa é uma metodologia legal, pessoal. Se você não sabe aonde chutar, geralmente a galera chuta no meio. Mas é melhor você chutar para a extrema direita e para a extrema esquerda e ver o que acontece na extrema direita, entender o que está acontecendo, e ver o que acontece na extrema esquerda e entender o que está acontecendo, para você formar um conhecimento e uma razoabilidade em relação àquilo, né? Pessoal, temos alguma outra pergunta? Eu continuo à disposição pelo e-mail. Alguma pergunta que eu não respondi especificamente, vocês podem me mandar por e-mail, ali no falecom@precisãoprint.com. Eu vou estar totalmente à disposição de vocês. Se vocês quiserem, nos mandem mensagem nas redes sociais, nos sigam nas redes sociais. Espero que tenham gostado. E é isso, pessoal. Uma boa noite a todos e mantenham-se seguros em máscara. E é isso aí. A gente vai superar essa situação toda aí do Covid-19. Logo mais, a gente vai estar todo mundo no campo com vocês, rodando e feliz da vida. Um forte abraço. Fico à disposição.